O 0-0 continua atento ao futebol português e aos seus protagonistas, e hoje temos a oportunidade de falar com o Afonso Figueiredo, um jogador que, apesar de ainda ter 29 anos, ainda ser um jovem, já tem uma vasta experiência tanto cá como em aventuras no estrangeiro. Temos muitos assuntos para conversar. Afonso, obrigado por teres aceito o convite do 0-0, e esta conversa entre nós surge dias após ter sido confirmada a tua saída do Estrela. Gostava primeiro de falar dessa experiência contigo. Que balanço é que fazes este ano que estiveste na segunda Liga e também neste clube histórico? Antes de mais, obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Em relação ao Estrela, foi um grande desafio, se calhar dos maiores da minha carreira até agora, mas sem dúvida que foi o que eu idealizei, ou seja, na minha cabeça voltar a dar um passo atrás, porque joguei na segunda Liga, mas sem dúvida que foi para dar passos à frente, e o balanço que faço foi bastante positivo. Joguei bastante, voltei a sentir-me bem, diverti-me muito, conheci gente fantástica, portanto o balanço acaba por ser muito positivo, apesar da classificação não ter sido bem o contraste do que foi a época e do que esta equipa realmente merecia, porque tínhamos muita qualidade, mas o futebol é assim e a segunda Liga também acaba por ser muito competitiva e foi o melhor resultado que conseguimos. E um dos fatores importantes de teres rumado ao Estrela foi o facto de sentires que nesta fase da tua carreira precisavas de uma temporada com muita utilização, onde pudesses voltar a ganhar confiança outra vez e a mostrar o teu futebol. Sim, sem dúvida. Acho que um jogador às vezes também tem que fazer uma análise, e eu fiz, do que tem sido também a minha carreira, e nos últimos anos não tinha jogado tanto quanto eu gostava, e fui para o Estrela com esse intuito, voltar a jogar bastante. E como eu disse, senti-me muito bem outra vez, e acho que era precisamente o que eu precisava para a minha cabeça, para as pessoas também voltarem a acreditar em mim e a perceber o que eu ainda faço, e basicamente correu tudo como planeado. E que condições é que encontraste no Estrela? Um clube também que teve algum tempo nos escalões mais baixos, também teve agora um investimento recente forte, também acredito que esteja a olhar para cima. Que encontraste? Lá está, o Estrela é um clube histórico. Eu lembro-me perfeitamente de ver o Estrela na primeira divisão, e o facto de ser em Lisboa, também na minha cidade, também pesou forte para eu aceitar o desafio, mas as condições eram bastante boas. Eu até dizia muitas vezes que tínhamos condições de equipa de Primeira Liga. Mas claro, não vamos esquecer que o Estrela subiu o ano passado do Campeonato Nacional de Séniores. Este ano foi o primeiro ano de regresso às competições profissionais, e sabia que ia ser um ano bastante difícil. Quando cheguei ao clube, o clube até estava bastante em baixo, mas as condições que encontrei foram umas condições boas, que me deram todas as condições para poder estar no máximo todos os fins de semana. E surgiu algum contacto sobre a hipótese de continuares no clube? Foi uma decisão que já tinhas tomado, que querias sair? Sim, o meu futuro não está definido. Eu nunca vou fechar a porta ao Estrela, porque sem dúvida que foi um clube muito importante para mim, que me deu a mão numa altura se calhar mais difícil da minha carreira, ou seja, a porta não está fechada, mas também ainda estou a analisar tudo o que poderá vir desta época, e neste momento ainda não tenho nada definido. Sim. Falaste anteriormente de passo atrás ao rumar à segunda Liga. O quão atrás é a segunda Liga comparando com os escalões que já tiveste? Sentes que surpreendeu-te o nível competitivo daquela competição? Muito mesmo, porque é o que eu digo. Eu que estive há alguns anos na Primeira Liga, eu dizia isto às pessoas e se calhar era um bocado estranho, mas em termos eu tive mais prazer em jogar na segunda Liga este ano do que se calhar em alguns anos na Primeira, porque eu acho que acaba por ser uma liga bastante competitiva, muito competitiva mesmo. Todos os jogos, eu acho que tanto podemos ir ganhar ao primeiro fora, como depois perder em casa com o último classificado, e eu acho que isso dá um valor à liga espetacular, e por isso é que é sempre até ao fim as subidas, as descidas. E eu acho que essa competitividade cá na segunda Liga torna a liga fantástica, porque todos os jogos são para ganhar, não há...
eu sentia mais como aqueles jogos da Primeira Liga contra os grandes, contra equipas mais da tabela. Pronto, este jogo vamos ter que defender o jogo todo ou grande parte do jogo, e aqui senti mais um igual para igual, se é que me faço entender. E isso deu-me bastante prazer. Eu fiquei muito surpreendido com a qualidade também cá na segunda Liga, e gostei muito. Sim. Tens falado até muito, até por causa dos play-offs que surgiram agora, entre equipas da primeira e da segunda, e pergunto, falaste da competitividade da segunda Liga, se isso é um ponto importante para depois vermos tão bons rendimentos que estas equipas têm contra equipas que estão a lutar pela manutenção da primeira Liga, e depois chegam ao play-off, vimos o ano passado com o Rio Ave, e este ano estamos a ver com o Moreirense e tem tantas dificuldades. Claro que sim, as diferenças não são assim tantas. Sem dúvida que as equipas da primeira Liga se calhar têm outro tipo de orçamentos, outro tipo de jogadores, mas a qualidade que se tem vindo a apresentar na segunda Liga depois reflete-se também nos play-offs, e este Chaves, por exemplo, foi das equipas que mais me surpreendeu, ter uma equipa muito forte e ficou em terceiro no nosso campeonato. Mas sem dúvida que o facto do crescimento da Liga e da competitividade e da qualidade faz com que depois a diferença para a primeira não seja assim tão grande. Sim. Aqui um pequeno desafio, uma pequena brincadeira para um olheiro, Afonso Figueiredo. Podes dizer de colegas teus de Estrela ou outros jogadores que tiveste o prazer de jogar esta época, quem é que achas que, assim, da segunda Liga, que tivesses que apontar que em breve pode dar um salto para palcos maiores? Vocês vão dizer que eu sou suspeito, mas sem dúvida alguma o Diogo Pinto, um jogador número 10, pode jogar em qualquer das 3 posições da frente. Eu veio de uma altura em que o Pedro Gonçalves fez uma época fantástica no Sporting, e eu dizia, o Diogo tem muitas características que fazem-me lembrar o Pote. A facilidade de remate, a inteligência dele a jogar, acho que é sem dúvida um jogador para outros voos, mas acho que é uma questão de tempo para isso acontecer. Mas foi um jogador que me surpreendeu bastante e acho que tem um futuro muito risonho. Portanto, Diogo Pinto, Pote, vamos ver em breve a brilhar no futebol português. Penso que sim. Okay. Vou acreditar no olheiro Afonso Figueiredo. Recuando agora na tua carreira, gostava de falar contigo um bocadinho do teu período de formação, porque tu és um dos muitos casos que acontecem todas as épocas nos clubes grandes, tiveste no Sporting a tua formação, e que o filtro acaba por ser muito apertado e não há espaço para todos, e acabaste também por sair numa altura, foste para o Belenenses, creio. Que conselho é que dás àqueles jovens que se calhar estão inseridos numa estrutura de um clube grande e que depois acabam por sair e que se calhar podem perder um bocadinho de esperança nas suas carreiras, e tu foste um caso de sucesso nesse aspecto? O maior conselho que eu posso dar é, olhando para trás, para o que foi a minha formação, é aproveitar ao máximo e valorizar principalmente o sítio onde estão, porque, como disseste, foram 6 anos de Sporting, e se calhar no 6º ano eu não valorizava tanto como no primeiro, se calhar dava as coisas um bocado como um dado adquirido, e apesar de ter feito uma época bastante boa, olhando para trás, se calhar penso que dá para fazer sempre um bocadinho mais. Mas acho que a minha dispensa do Sporting foi sem dúvida o clique que eu precisava na minha cabeça para se calhar dar 100% totalmente no futebol. E por isso eu vejo essa saída como um aspecto bastante positivo, mas sem dúvida que é difícil para um jovem. Foi o primeiro, digamos assim, da minha carreira, e então tornou-se um bocado complicado na altura gerir essas emoções todas. Um miúdo com 16 anos, quando é convidado a sair de um clube, acaba sempre por mexer muito connosco, mas a minha reação acho que foi bastante boa e acabei por fazer das dificuldades de dar a volta por cima a tudo isso que passei no Sporting, mas sem dúvida que o Sporting teve uma importância fundamental em tudo o que eu sou hoje como jogador. Sim. Depois vais para o Belenenses, depois rumas a Braga, para concluir a tua formação e também iniciar o teu percurso sénior. Pergunto como é que foi aquela mudança de Viz do Sul, que tu queres da zona ali de Lisboa, para o Norte, e também como é que era o Braga e como funcionava a formação do Braga naquela altura, que acredito que seja diferente do Braga que vemos agora, um Braga com uma cidade desportiva enorme, com vários miúdos já das equipas de formação da equipa principal, também já algumas vendas de muitos milhões. Que condições é que encontraste no Braga? O Braga, sempre disse, era um clube fantástico. O mais difícil foi a mudança de vida, a mudança de cidade, deixar os meus pais, a minha casa, os meus amigos. Essa foi a principal mudança que eu ainda hoje olho para trás e não sei bem como é que tive a coragem de o fazer, porque foi bastante difícil,
mas encontrei um clube fantástico, me deu todas as condições possíveis para eu estar lá, quer a nível escolar também. O Braga era muito organizado, muito mesmo, as casas que tinha. Já na altura já era muito organizado. Muito organizado, tinham umas condições fantásticas. Eu passei lá 2 anos de júnior incríveis. No segundo acabei por concluir o 12º ano, então não estudei no segundo ano. Mas todas as condições que o Braga tinham, para mim, eram iguaizinhas às do Sporting. Hoje olho para o Braga com uma academia, tem umas condições ao nível das equipas grandes e é um clube com um crescimento enorme e isso vê-se também na qualidade dos miúdos que vem apresentando. Sim. No Braga tiveste o prazer de trabalhar com o Artur Jorge, que agora recentemente foi escolhido para ser treinador principal do clube. Como é que era o Artur já naquela fase, que ainda estava lá os primeiros passos como treinador? Isso já, o pequeno Afonso, ainda com 18, 19 anos, já via no Artur potencial para outros palcos? O Artur sempre foi uma pessoa de Braga, um jogador à Braga, uma pessoa que sentia muito o clube e fundamentalmente, essencialmente, eu acho que era isso que ele nos passava nessa altura. Qualquer jogador que chegou ao Braga passou a sentir o Braga de uma forma mais forte. Ele também na altura tinha um adjunto muito forte, que era o João Pedro, que atualmente ele saiu do Famalicão. Penso que está na Arábia Saudita neste momento. Ou seja, os dois faziam um trabalho muito bom, fizemos 2 anos espetaculares, que acabámos em 3º lugar. Depois acabei por subir com eles também para a equipa B, mas sim, é um treinador à imagem do clube e eu acho isso hoje em dia muito importante e sem dúvida penso que vai dar continuação ao projeto de formação que o Braga tem vindo a incutir. Sim. E até para os jogadores de fora que chegam à formação é importante encontrar este tipo de pessoas que transmitam o ADN dos clubes, neste caso como o Artur no Braga. Claro que sim. Cada vez mais eu acho que é importante os jogadores sentirem também o peso das camisolas que vestem e acho que um treinador que saiba perfeitamente o que isso é, não há melhor pessoa para passar isso aos seus jogadores. Sim. Falaste de peso de camisolas, acho que é uma boa transição para podermos falar desta camisola que temos aqui a ver do Boa Vista, do Boa Vistão. Quando rumas ao Boa Vista, é um passo importante que dás também na tua carreira, tu vais para o Campeonato de Portugal. Pergunto se te esperavas que em 3 anos ias passar do Campeonato de Portugal para sair do Boa Vista como uma das grandes figuras da Liga Portuguesa. Não posso dizer que esperava. Foi como eu disse, eu falei do passo atrás, né, em relação a ir para o Estrela. Voltei a dar um passo atrás porque o Boa Vista foi o primeiro passo atrás que eu dei, porque saí da 2ª Liga para o Campeonato de Portugal. Mas foi sem dúvida o melhor passo que eu fiz na minha vida e eu, na altura que o fiz, não vou mentir, sabia que havia a possibilidade do Boa Vista poder subir à primeira, ou seja, era exatamente dar um passo atrás para dar 2 à frente. Não começou da melhor maneira, mas sem dúvida que acabou da melhor maneira possível. É um clube que me diz muito, o clube a seguir ao Sporting que eu penso que foi o mais importante, porque a formação para mim é fundamental no que é a nossa carreira, mas o Boa Vista, sem dúvida, que é o clube mais especial onde eu joguei, onde tenho um carinho gigante, e foram uns 3 anos espetaculares que eu vivi neste clube. Para quem esteve por dentro do clube, o que é que torna o Boa Vista tão especial? Os seus adeptos, sem dúvida, porque é um clube com muita exigência. E na minha altura, que foram tempos bastante difíceis do clube, como deves calcular, não é fácil de passar de uma 3ª divisão para a primeira. Sem dúvida que a exigência que os adeptos tinham é que fizeram que o clube se mantivesse na Primeira Liga. E isso é muito importante. Há clubes que eu penso que não têm a massa adepta do Boa Vista e não têm essa exigência, ou seja, os jogadores acabam por relaxar um bocadinho nos momentos menos bons e estes adeptos não nos deixavam relaxar. Nem nos momentos bons, nem nos momentos maus, estavam lá sempre e a exigência que têm com os jogadores que lá jogam fazem com que um jogador seja mais que obrigado a dar 200% e isso a mim agrada muito porque o Boa Vista tem as características que eu considero que tenho como jogador, ou seja, foi muito fácil adaptar-nos um ao outro. Isso é uma casa que gostarias de voltar no futuro, se surgisse a oportunidade? Sim, claro que sim. Normalmente ouço falar que não se deve voltar aonde já fomos felizes, mas sem dúvida que o Boa Vista, eu gostava de um dia poder retribuir ao Boa Vista o que eles fizeram por mim. E acabei por sair na altura a custo zero do Boa Vista, portanto também sinto alguma mágoa em relação a isso
e um dia gostaria bastante de voltar a casa. E sentes que aquele feito conseguido do Boa Vista, que passou do Campeonato de Portugal para a Primeira Liga, o plantel até mantém muitos jogadores que estiveram no Campeonato de Portugal, alguns nomes desconhecidos, e ainda assim acabaram por conseguir a manutenção até com alguma tranquilidade. Mesmo o Petit, que era um treinador que não tinha tanto nome na altura, era uma aposta do Boa Vista. Sentes que é um feito que devia ser um bocadinho mais valorizado no futebol português, aquela manutenção que vocês conseguiram em... Eu acho que nem nós jogadores, nem as pessoas tiveram bem noção do que foi aquele ano. Olhando para trás, foi um ano em que jogávamos no sintético, e acho que foi o primeiro sintético a jogar na Primeira Liga em Portugal. As dificuldades eram muitas, nós muitas vezes tínhamos que fazer meia hora para ir treinar a campos fora. Falando isto na Primeira Liga, parece que não é muito normal, ou seja, as dificuldades haviam, mas nós sempre tivemos um grupo muito forte. E eu penso que havia muito jogador no Campeonato de Portugal com qualidade, e isso foi demonstrado, o caso do Zé Manel também, que acabou por sair para o Porto, e de outros, mas foi um feito fantástico termos conseguido que o clube continuasse na Primeira Liga, e no segundo ano igual. A manutenção nunca foi garantida assim tão facilmente, foi mais para o fim, mas foi conseguida, e acho que com muito mérito, vendo as dificuldades que o clube passou e que passava. Acho que jogadores, direção, treinador, adeptos, fizemos um trabalho fantástico. Sim. No Boa Vista, tu foste orientado pelo Petit. O Petit, eu acho que agora tem-se diluído um bocadinho o rótulo que ele tinha de ser um treinador defensivo. Penso que com a passagem dele na Bessade, agora mais que este regresso ao Boa Vista, também temos visto um outro perfil das equipas do Petit. Tu que trabalhaste perto com ele, como é o Petit como treinador? E se é verdade que ele tem esse aspecto mais defensivo, ou achas que é só críticas injustas em relação ao trabalho dele? Não, é fácil rotular um treinador assim quando ele teve em projetos, se calhar, em que as equipas estavam a precisar. Lembro-me que o Petit conseguiu salvar o Tondela, o Boa Vista, ou seja, trabalhou em clubes que na altura estavam a precisar, se calhar, de uma abordagem mais defensiva, para poder, ou seja, e clubes que estavam cá mais em baixo a lutar pela manutenção, onde essa abordagem tinha que ser feita. Mas a verdade é que vimos no Belenenses, agora vemos no Boa Vista um treinador também que cresceu, tem outras armas neste momento e consegue ter um futebol que as pessoas, se calhar, acham mais atrativo, mas foi um treinador também sempre que deu muito valor à parte defensiva. Lembro-me que ele individualmente com os médios fazia um trabalho fantástico. Com os médios dele. Eu lembro-me dele pegar nos médios à parte, no final dos treinos, e fazer trabalho específico com eles, onde a maneira como ele batia na bola, a maneira de rodar os apoios no campo, de estar sempre a ver o jogo. Eu lembro-me desse pequeno apontamento dele, que no final dos treinos fazia com os jogadores, e vi uma evolução tremenda, especialmente em médios com ele. Mas foi sempre um treinador que eu achei positivo. Não concordo com essa parte de ser defensivo, foi exatamente o que te disse. Acho que as condicionantes faziam com que, se calhar, tivesse que ter uma abordagem desse género, mas nunca foi um treinador que pensasse só em defesa, longe disso. Até pelo ADN que ele tem no clube, sim, achas que o Petit é o homem certo para guiar agora o Boa Vista nas próximas temporadas e, quem sabe, subir a patamar outra vez do clube? Tal como falámos do Artur Jorge, que é melhor que o Petit para mostrar realmente o que é o Boa Vista. Haveriam, se calhar, também outros nomes, símbolos do clube. Também tinha lá o Jorge Couto, na altura, como adjunto, que penso que ainda esteja lá, o Alfredo. Ou seja, o Boa Vista também sempre teve essa mística, também precisamente pelas pessoas que têm dentro do clube, o Fari, e sempre foi passado aos jogadores. Era impossível não sentir o Boa Vista com as pessoas que estavam à frente do clube, e lá está, o peso das camisolas sempre foi sentido, e muito importante ter as pessoas certas para passarem essa mensagem. Sim. Esta camisola tu trouxeste da seleção nacional, a tua internacionalização pela seleção olímpica, também é coroar um bocadinho do ciclo que viveste muito positivo no Boa Vista. Quando olhas para aquela camisola da seleção, o que é que tu pensas? Para já, olho para ela, é sem dúvida a camisola mais importante que tenho na minha coleção, e olho para ela e faz-me recordar todos os anos para trás em que sempre quis chegar à seleção e nunca consegui,
e lá está, graças ao Boa Vista e à oportunidade que o Boa Vista me deu, consegui realizar esse objetivo. Olhar para esta camisola faz-me realmente agradecer ao Boa Vista pelo que conseguiu comigo, porque não foi um trabalho do Afonso só, foi de um clube, de uma equipa, dos meus colegas, dos meus treinadores, que fizeram com que eu realmente estivesse bastante bem. E isto é o coroar de tudo. Acho que é o sonho de qualquer jogador ir à seleção nacional, e o meu sonho acabou por ser atingido, se calhar mesmo na última chamada possível, mas mais uma vez acreditar nos nossos sonhos até ao final, porque tudo é possível. E foi no fim, mas sem dúvida com muito sabor esta camisola. E para um jogador de futebol, ter estes momentos é como se fosse um momento de validação. Basicamente, sentes que tudo valeu a pena quando tens esta oportunidade de representar a tua seleção, um objetivo que tu tens há muito tempo. No dia que me tornei jogador profissional de futebol, valeu tudo a pena. Nesse dia, sem dúvida alguma, que todos os esforços que foram feitos para trás valeram a pena. Mas esta camisola faz-nos sentir, não sei, aquele sonho de criança de jogar na seleção, de ouvir o hino nacional, de estar com os melhores jogadores do país. É o coroar de tudo, de trabalho, de sonhos, acho que é o expoente máximo que qualquer jogador pode querer, seja na formação, seja na seleção A. E como disse, é a camisola que mais orgulho me dá, mas que mais trabalho me deu também. Sim. Falando de seleção, ainda há alguma mágoa por não teres tido a oportunidade de disputar os Jogos Olímpicos por decisão do Rennes na altura? Muita, acaba por ser, como eu já disse, uma das maiores mágoas da minha carreira, porque lá está, depois de ter chegado lá, não poder dar continuidade a esse passo que tinha sido chegar à seleção, foi sem dúvida um murro grande no estômago, porque era um dos meus sonhos, ainda por cima uma competição como os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, tinha um grande simbolismo, e acaba por ser dos meus maiores, se calhar, desgostos do futebol, não ter tido acesso a essa competição, mas são mágoas passadas e agora é continuar a trabalhar para se calhar um dia voltar a chegar lá. E o capítulo Rennes, que tu trouxeste também uma camisola do clube francês, passado já este tempo, que sentimentos é que tens sobre aquela passagem em França? Sentes que na altura foi o passo certo que deste na carreira? Falou-se também que na altura havia interesse de todos os clubes, falou-se do Benfica, tomaste essa decisão de rumar a França, acabaste cá por não ter a utilização que querias, mas que balanço é que fazes daquela experiência? Esta camisola acaba por ser o expoente máximo da minha carreira até agora, o melhor clube onde eu estive. Se calhar, olhando para trás, não foi a melhor decisão em termos de carreira, porque eu continuo a achar que se calhar a Liga Francesa não será a melhor liga para potenciar as minhas qualidades, mas foi o que na altura me foi também apresentado pelo meu empresário. Se calhar outras oportunidades que se calhar me agradariam mais em termos de futebol existiram, mas também não me foram apresentadas, e as outras que tive foi uma opção minha. Ou seja, olhando para trás, o balanço foi bastante positivo porque cresci muito. Joguei numa das melhores ligas do mundo. E joguei contra jogadores que se calhar nunca pensei em jogar. E olho para trás com alguma saudade, com alguma mágoa também, porque penso que cometi erros que se fosse hoje não os teria cometido, não é? Mas isso também serve para aprendermos, e o Rennes hoje em dia ainda é um clube maior do que quando eu estive lá, é um clube com um crescimento brutal, mas sem dúvida que é, além da camisola mais bonita que eu tenho, o expoente máximo da minha carreira, e olho para ela também com um objetivo cumprido. Eu sempre quis jogar fora de Portugal também. Nós vamos estabelecendo sonhos assim desde pequeninos, e era um sonho que eu tinha, que eu realizei, e olho para ela também com muita satisfação, e olhando digo que valeu tudo a pena. Que erros é que tu apontas na tua passagem no Rennes? Falaste deles, o que é que faltou? Paciência? O que é que terá sido? O maior erro para mim foi no segundo ano. Na altura saiu o Christian Gourcuff, quando saiu, e entrou um treinador novo, e eu basicamente chutei o balde nessa altura, porque ia começar a jogar na altura com o Christian Gourcuff, e até acho que 1 ano e meio
de paciência, digamos assim, para esperar oportunidades, tive oportunidades e depois não houve continuidade. Houve ali... Era difícil para um jogador que estava habituado a jogar sempre, novo, que tinha acabado de ser chamado à seleção. Eu queria continuar a jogar na minha carreira e é muito difícil quando um jogador começa a deixar de jogar. E acho que, infelizmente, porque o clube nunca quis que eu fosse emprestado, eu dei um passo errado, tomei uma decisão errada, forcei uma saída, um empréstimo na altura ao Levski, que não correu também como eu previa e como eu esperava. E então aquela minha saída, em vez de querer continuar e não, vou continuar a lutar pelo meu lugar, continuar a lutar pelas oportunidades, até porque no clube gostam bastante de mim, do meu profissionalismo, da minha maneira de ser, acreditam em mim. Eu lembro-me que na altura tive que implorar ao presidente para me deixar sair e hoje olho para trás e nunca teria feito isso. Mas lá está, não dá para voltar atrás, olhar simplesmente para as coisas de forma a podermos aprender com elas e não voltar a errar dessa forma. Mas acho que se calhar é fácil dizer isto agora, mas não vou julgar um miúdo como eu era na altura de querer jogar mais, porque eu sabia que para realizar outros sonhos teria que jogar mais e nessa altura não estava a acontecer, portanto parecia-me ser o passo certo, que acabou por não ser. E só tenho arrependimento em relação a isso, é se calhar não ter tido um bocadinho mais de paciência para ficar num sítio onde eu acredito que as coisas poderiam ter dado certo. Sim. Falaste de um ponto que eu achei curioso, das tuas características, se calhar não se adequarem tão bem ao futebol francês. É por se calhar um futebol mais físico, mais intenso, tu és um jogador de calhar mais inteligência, mais técnico, um bocadinho por aí? Sim, na altura, o que também me fez ir para a França foi que o Rafael Guerreiro tinha feito uma época fantástica no Lorient, tinha saído nessa altura para Dortmund, penso eu, ou para o Mónaco, já não me lembro como é que foi, não, acho que foi para Dortmund logo. E o objetivo era um bocado esse, éramos da mesma posição, portugueses, e era quase como ser um próximo Rafael Guerreiro nos passos que queria dar na Liga. Só que, lá está, nunca foi uma liga, depois eu chegando lá, percebi que era uma liga bastante física, e eu, como disseste, considero-me um jogador mais técnico, e acho que, por exemplo, a Liga Espanhola teria muito mais a ver com as minhas características e acho que também um empresário, quando olha para um jogador, acho que também essa parte é bastante importante. É um ponto, achas que mesmo os jogadores, quando estão a tomar este tipo de decisões, é importante também verem este tipo de coisas? Se calhar nem ir tanto pelo nome dos clubes, muitas vezes, e ver o contexto onde se vai estar. Sem dúvida, eu acho que quando se olha para o planeamento de uma carreira, não se pode pensar só a curto prazo. Eu acho que na altura pensou-se bastante a curto prazo. Sem dúvida que foi uma mudança monstra, passar do Boa Vista para o Rennes, em tudo. Eu dizia, quando cheguei lá, olhava para as coisas, parecia um miúdo a ver um brinquedo, porque era tudo... É verdade, fui do 8 para 80, e acho que o planeamento de uma carreira também se tem que olhar para um jogador, perceber as características que ele tem, o clube para onde vai, a liga onde se vai inserir, porque acho que temos que jogar com isso, não é? Perceber onde é que será mais fácil ele continuar a dar nas vistas, para poder continuar a subir de graus. Eu continuo a dizer, eu conseguia-me adaptar ao que era o futebol francês e penso que os jogos que joguei, as coisas correram bastante bem, mas se tivesse que escolher, nunca seria passar pelo campeonato francês e provavelmente por um campeonato espanhol, onde tem muito mais do que eu gosto no futebol e da minha maneira de jogar, e acho que se inserem muito melhor do que a Liga Francesa. E craques mais difíceis que tiveste de marcar em França? Que é um campeonato que não é nada fácil para os laterais. Falamos hoje dele, que renovou com o Paris Saint-Germain, e eu, no último jogo da primeira época no Rennes, o Mónaco veio jogar a Rennes já campeão, e eu entrei nesse jogo ao intervalo e tive a oportunidade de marcar o Mbappé, que foi sem dúvida... Era muito novo ele na altura, mas já num jogo da Taça da Liga nos tinha feito, penso que 3 ou 4 golos. E era um jogador. Consegues ter logo a sensação deste rapaz é um fenómeno quando estás a... Eu acho que percebi isso só pela maneira de correr. Eu lembro-me que nunca vi um jogador com uma explosão como ele. Lembro-me de ficar num lance cá atrás, num pontapé de canto a nosso favor, e deu contra-ataque para o Mónaco,
e ele fez um sprint que eu na altura disse, isto não é de um jogador de futebol, isto parece aqueles, parece que estou a ver os Jogos Olímpicos na televisão, os velocistas, porque ele era uma velocidade e a maneira como corria não era normal. E há jogadores que tu sentes logo que são especiais. E sem dúvida que o Mbappé. No segundo ano foi a chegada do Neymar, infelizmente fiquei sempre no banco nos jogos com o PSG, então não tive a oportunidade de o defrontar, mas viu... No banco também se vê bem e, a capacidade dele. E foi sem dúvida acho que ao vivo foi o jogador que mais prazer me deu ver jogar, porque era uma tranquilidade e uma alegria que eu nunca vi noutros jogadores e uma confiança em ter a bola, em ir para cima, em se perder a bola. Parecia que basicamente estava a jogar com os amigos e adorei poder ver ao vivo o Neymar jogar, foi sem dúvida. Fica-se inspirado a ver este tipo de jogadores como... Olhando o futebol um bocadinho como uma arte, não é? Não digo inspirado, eu digo mais com medo, porque eu sentia nos meus colegas, sentia que às vezes estávamos 2, 3 à volta e com medo do que ele pudesse fazer, porque é um jogador muito imprevisível, que a qualquer momento saca um coelho da cartola e lá vamos nós para o YouTube para os melhores momentos do Neymar, porque realmente ele é fantástico, não tem medo nenhum de realizar qualquer tipo de ação, o que pensa faz, e não tem qualquer medo de falhar, e isso faz uma diferença gigante, tem uma confiança brutal, e a técnica que ele tem realmente não é para todos, e ele faz muito bem uso dela, e é um jogador fantástico. Sim. Não querendo aprofundar muito o tema Bulgária e o tema Levski, mas para quem estava no campeonato francês, que tu me falaste que ficavas maravilhado com o que tu vias e eram condições fantásticas, é um choque duro de realidade, depois rumaram a um sítio como a Bulgária. Muito, muito. Se calhar nem eu estava à espera, apesar de ter sido para a capital, Sófia, era um país bastante diferente de França, de Portugal, mesmo a liga muito diferente. Também penso que a minha passagem para o Levski, o pior que me aconteceu foi na altura o treinador, porque nunca tivemos uma relação boa. Mal eu cheguei, as coisas começaram logo mal e quando isso acontece nunca é bom, não é? Era um treinador até bastante conceituado, Hélio Rossi, italiano, mas realmente nós nunca nos entendemos desde que eu cheguei e isso tornou também que a minha passagem pela Bulgária mais difícil, apesar que tinha muitos portugueses a jogar na Bulgária e eu fui bastante feliz naqueles meses que estive lá, porque estávamos sempre todos muito juntos, o Tiago Rodrigues, o Ruben Pinto, o Ucra. Queria-se ali uma ligação forte sempre. Apesar que ele jogava no rival, jogava no CSKA, ou seja, não era muito bem visto um jogador do Levski estar com o CSKA, mas a comunidade portuguesa ali juntámos-nos e acabou por ser o mais positivo da minha passagem, foi as experiências que vivi lá com eles, mas sem dúvida uma realidade bastante diferente do que eu estava habituado. Sim. Depois regressas a Portugal, Rio Ave, e depois o capítulo Aves. Contrato de 3 temporadas, penso na altura, ok, se calhar uma fase de estabilidade na tua carreira e depois todo aquele pesadelo que aconteceu ao longo daqueles meses. Olhando para trás, que sentimentos é que te vem à cabeça quando te recordas daquela experiência que viveste? A questão do Aves foi um capítulo que lá está, ainda me custa um bocado falar de tudo o que se passou lá. Este ano tive com o Rec, que é um dos colegas que também tive a oportunidade de jogar lá com ele, e é quase um assunto tabu para nós. Foram momentos tão difíceis, foi uma época tão difícil, tão desgastante, e ainda por cima acabei por ser capitão dessa equipa, e custa-me falar dela. Eu tento olhar para a minha vida e para a minha carreira e deixar as coisas más para trás, tentar não falar muito delas, mas o Aves, sem dúvida, que acabou por ser um pesadelo. Naquilo que seria, como disseste, 3 anos de contrato, seria algo que eu esperava que desse estabilidade. O projeto agradava-me, era um clube também com pessoas fantásticas, as pessoas que trabalhavam lá dentro eram pessoas fantásticas, mas acabou por ser um pesadelo. Acho que os jogadores não foram os maiores culpados, longe disso, mas acabou por ser bastante difícil para quem ficou ligado a essa descida. E acho que nós jogadores acabámos por carregar esse fardo e ainda hoje, se calhar, para qualquer jogador que passou no Aves, digamos que passámos também a ver, se calhar, as coisas de outra forma, a valorizar mais as coisas, e hoje em dia penso que somos
maioria dos jogadores que falam ainda, penso que somos pessoas diferentes pela experiência que passamos, mas é uma experiência que eu espero não voltar a repetir e espero também que os meus colegas não passem por salários em atraso, pelas condições que passamos, porque não é bom nem para nós, nem para os estrangeiros que vivenciaram isso, não é bom para o país. Portanto, espero que este capítulo do Aves sirva também para os clubes aprenderem o que se deve e não se deve fazer e que mais jogadores não fiquem depois ligados a uma descida desta forma como os jogadores do Aves ficaram. E sentes que as entidades também envolventes com o futebol, seja a Liga, seja a Federação, também podem fazer algo para precaver estes casos? Penso que sim, acho que na altura falou-se muito, principalmente a seguir àquele jogo do Benfica, em que nós tivemos um minuto parados. Houve muitos esforços por parte da Liga para nós podermos jogar esse jogo, porque nós nessa altura já estávamos com mais de 3 salários em atraso, ou seja, tínhamos legitimidade para não jogar, para rescindir o nosso contrato, e ficámos sempre com uma esperança que pronto, ok, nós vamos fazer isto também pelo clube, pelo presidente do clube, pelos adeptos, mas esperávamos algum retorno por parte da Liga, por parte de alguém que nos pudesse ajudar, visto realmente o esforço que estávamos a fazer, foi um esforço bastante grande e essa parte do retorno da moeda nunca chegou e esperava que algo mais tivesse sido feito, mas pronto, faz parte. Espero sinceramente que sirva para todos aprendermos no futebol, Liga, Federação, Sindicato, clubes, para que realmente, como eu disse na altura, e bem, um país que tem os melhores jogadores do mundo, tem os melhores treinadores do mundo, de futsal, de futebol praia, somos um país completamente ligado ao futebol e com grande valor, não pode passar por estas dificuldades e espero que tenha servido para todos aprendermos com isso. Sim. No dia que estamos a falar, infelizmente, o 0-0 está a dar voz também a um caso semelhante que está a acontecer, neste caso no Campeonato de Portugal. Eu pergunto, como jogador que viveu este tipo de situação, é possível deixar isso para trás quando estás a treinar ou antes dos jogos, na preparação, ou está sempre no pensamento este tipo de problemas fora de campo para um profissional que para render bem, claro que tem que ter estabilidade? Eu acho que não é possível. Eu tinha colegas meus que na altura tiveram que entregar o carro, porque não tinham dinheiro para continuar a pagar as despesas. Tinham que fazer 1,5 km a pé para ir ao supermercado. E isso tudo mexia muito comigo na altura. A maioria estrangeiros, chegámos a não ter também água quente nos balneários. Ou seja, tudo isso mexia bastante comigo, não só como jogador, mas também como português, porque eu pensava, o que é que estes jogadores vão pensar desta liga, deste país? E a mim, como português orgulhoso que sou, gostava-me bastante saber a opinião deles, ver o que eles estavam a passar, e acredito que seja impossível, nas dificuldades que passámos, conseguir concentrar só e apenas no futebol, que acho que é o que deve acontecer com todos os jogadores de futebol para terem o máximo rendimento possível, é ter a cabeça 100% focada naquilo que é o nosso trabalho, mas com as dificuldades que passámos era praticamente impossível de estar focado no futebol. E na altura, como capitão de equipa, eu disse que era capitão, fui jogador, fui advogado, fui motorista. Eu acho que tive funções que nunca pensei ter na minha vida, mas que hoje olho para trás, orgulho-me bastante, porque fiz o máximo sempre pelos meus colegas. E isso olho para trás também. E como capitão foram meses de um desenvolvimento pessoal e de um teste enorme. Sim, eu hoje continuo a dizer que nunca mais quero ser capitão na minha vida, porque realmente foi um fardo bastante grande. O meu empresário na altura até chegou a falar comigo, a dizer, pedia-me para eu entregar a braçadeira, porque realmente não me estava a conseguir aguentar tudo, estava a carregar os problemas dos outros, os meus, a tentar resolver as situações, e foi um fardo bastante pesado, mas que eu digo que também tento ver o lado positivo. Acho que me deu bastante para a minha vida, não só como jogador, mas também como pessoa, as dificuldades que passei ali e que consegui também contornar e ajudar. Olho para trás e não me dava nada do que eu fiz, mantive a braçadeira até ao final e orgulho-me bastante, mas não será certamente uma posição que eu queira num clube voltar a repetir, porque realmente a experiência não foi a melhor. E aquele esforço de vários funcionários do clube,
também o apoio que vocês foram sentindo e várias ações que até ficaram virais na altura das pessoas de Ilha das Aves, são coisas que marcam uma pessoa para o resto da vida. E também gostava que deixasses uma mensagem àquelas pessoas que, se calhar, muitas delas também estão naquela altura, que neste momento estão a manter o Aves vivo na Distrital do Porto. Sem dúvida. O que eu digo, olhando para um clube, quando passamos por estes momentos de descida, os jogadores, treinadores, todos passamos por um clube, mas o que realmente faz sentido nos clubes são as pessoas que trabalham lá. Porque essas pessoas é que vivem aquele clube ao máximo, é que passam lá anos e anos das suas vidas, dedicam se calhar mais tempo ao clube do que às suas próprias famílias, e ver aquela tristeza na cara das pessoas quando o Aves desceu, acho que foi a coisa que mais me marcou até hoje, porque não dá para explicar o sentimento que tu vês as pessoas passarem. Eu, óbvio que foi um dia muito triste para mim também, mas olhar para aquelas pessoas e ver a tristeza na cara das pessoas das Aves, que eu sempre vi fazerem tudo pelo clube, foi o maior golpe que nós na altura tivemos. E aí eu percebi que a maior dor de uma descida de divisão não é simplesmente descer de divisão, é realmente as pessoas que lá ficam, e tem que se dar muito mérito às pessoas que estão lá. São pessoas fantásticas, é um clube muito especial. Também falei dos adeptos do Boa Vista, mas o Aves é um clube, apesar de ser uma vila bastante pequena, tem muitos adeptos. Ainda hoje sigo o Aves e vejo jogos do Aves muitas vezes, e farto-me de ver miúdos nas bancadas, e isso é fantástico. E a grande força vence também. É fantástico como um clube consegue, mesmo caindo, não cai totalmente devido às pessoas que tem e aos adeptos que tem. E sem dúvida que é um clube que eu gostava mesmo muito de voltar a ver, tal como o Belenenses nas divisões principais, mas dou uma palavra àqueles adeptos que foram fantásticos comigo, sempre, até ao fim, e que espero que realmente consigam continuar a balancear o clube para cima, que é onde merece estar. Sim. Encerrando o capítulo do Aves e passando para o Moreirense, tiveste 3 treinadores naquela época no Moreirense, e o Moreirense este ano também já vai no 3º treinador. O Moreirense é um clube que aparenta muita estabilidade, que aparenta dar muitas condições aos jogadores, sendo um clube humilde até pelo contexto em que está, mas um clube cumpridor e um clube que dá condições boas de trabalho aos jogadores, mas depois nota-se muita instabilidade em equipas técnicas, muitas mudanças de treinadores, muitas vezes repentinas. Que razões, tu que estiveste por dentro, que razões é que encontras para estes momentos do Moreirense e tantas mudanças que acontecem no clube? Não te consigo dar bem uma resposta para isso. Eu acho que tem mais a ver com a gestão das pessoas do clube, com o que vem para o clube. A verdade é que falaste muito bem, o Moreirense é um clube com uma organização espetacular, com umas condições fantásticas, mas respondendo a isso, não te sei dizer. No meu caso, fiquei bastante contente porque tive 3 treinadores, Ricardo Soares, César Peixoto e Vasco Seabra. Esse é um ponto que eu gostava de falar contigo. Tu acabaste por trabalhar no Moreirense com, se calhar, 3 treinadores que esta temporada mais surpreenderam e mais destacaram no nosso campeonato. Sem dúvida. Que semelhanças é que encontraste no trabalho deles e diferenças é que apontas? Porque são treinadores com personalidades diferentes e estilos diferentes de trabalhar. Todos muito diferentes, todos mesmo bastante diferentes. O Ricardo foi o que eu passei menos tempo. Mas um treinador com um rigor defensivo incrível, como eu se calhar nunca tinha visto, com uma maneira de jogar diferente, mas que eu gostei bastante, apesar de ter sido pouco tempo. O César, com um futebol que qualquer jogador gosta, tem uma maneira de jogar e uma ideia de jogo que deixa qualquer jogador com vontade de jogar. O facto de ter sido jogador, ter uma relação com os jogadores bastante próxima, tem um futebol muito positivo, gosta de jogar, dá liberdade aos jogadores, e fico muito feliz também pelo trabalho fantástico que está a fazer. E o Vasco foi o último treinador, também se calhar mais com ideias, se calhar é um misto, se calhar do Ricardo Soares e do César. Ou seja, mesmo para um jogador acabou por ser, para mim eu considero positivo ter tido a oportunidade de ter trabalhado com estes 3 treinadores, porque cada um me deu algo à sua maneira. Mas os 3 com uma maneira diferente, uma maneira de trabalhar bastante diferente, mas se tivesse que se calhar que eleger
devido às minhas qualidades e às minhas características, se calhar o César. Mas vês nos três capacidade para darem um passo... Sim, sem dúvida, são três treinadores com muita qualidade e que certamente vão continuar a subir nas suas carreiras, tenho a certeza que sim. Nota-se pelos treinadores que já falámos aqui nesta entrevista que tens sido um privilegiado também com a qualidade que tens encontrado. Sem dúvida. Sim. Futuro. Neste momento és um jogador livre, acredito que não tenhas nada certo para a próxima temporada, mas palco onde gostavas, quando estiver em Portugal, voltar à Primeira Liga, estrangeiro, se é uma porta que gostavas de voltar a experimentar, depois das experiências que tiveste que não foram tanto do teu agrado, o que é que tu prevês para o teu futuro? Sinceramente, pode ser estranho, mas ainda não pensei totalmente nisso. Tenho-me dedicado mais a ser pai nestas primeiras semanas de férias. A minha filha nasceu há pouquíssimo tempo, então tenho-me concentrado mais nessas tarefas e não tenho pensado muito no que será a próxima época, no que aí vem, mas sempre tive o sonho de jogar em Espanha, por exemplo. Fosse na primeira, fosse na segunda divisão. É uma liga que eu acho que tem todas as minhas características de futebol, um futebol muito apoiado, técnico, que eu gostaria bastante de um dia realizar esse sonho. Não sei se será possível, se poderá acontecer ou não, mas também gostava de continuar em Portugal. É sempre, e já passando por uma experiência estrangeira, acho que não há melhor do que estar no nosso país. Temos um país fantástico, estar em casa com os nossos é muito bom, portanto ficaria satisfeito uma ida para o estrangeiro ou ficar por Portugal. Quero é continuar a sentir-me como me senti este ano, feliz e confiante, para poder continuar a ajudar o clube onde jogar. Com a família a crescer também acredito que seja mais uma motivação extra para teres bons rendimentos e também acaba por ser um fator muito importante no planeamento que vais fazer à tua carreira. Claro que sim. A família é a base de qualquer jogador. O meu filho também já tem quase 4 anos, já começa também a querer jogar futebol e também é uma parte engraçada, porque eu nunca tinha percebido bem porque é que os filhos dos jogadores de futebol normalmente também eram jogadores de futebol, mas olhando para o meu filho e a maneira como ele vê futebol, como quer jogar futebol, acho que é quase um bocado impossível eles não quererem seguir os passos dos pais, porque realmente ele já com 3 anos faz coisas que eu nunca pensei que fosse possível. E é canhoto como o pai ou não? Não. É pé direito, eu sempre achei que ia ser canhoto no início, forcei o pé esquerdo. Mas normalmente força-se, antigamente havia muito forçar a mão direita. O meu pai é canhoto, eu sou canhoto também, então achei que ia dar sequência, mas não, é destro, mas é muito engraçado ver como os miúdos olham para o futebol. Hoje em dia acho que os miúdos veem muito mais futebol do que nós na altura, penso eu, e então também têm outro tipo de características, mas acho muito engraçado como eles dão depois seguimento ao que os pais fazem. Não é que ele vai ser jogador de futebol, nem sei se isso era uma coisa que me agradaria muito, fará certamente o que ele quiser e achar melhor, mas como o facto da estabilidade e dele poder estar cá e jogar também cá, acho que seria bom para ele também. Sim. O 0-0 e uma das grandes valências da sua enorme base de dados, nós estamos sempre a descobrir coisas novas e que nos surpreendem. Eu confesso que estava a preparar a entrevista, fui à tua ficha e vi que tinhas uma ficha como treinador adjunto já, do Sub-21 do Estrela da Amadora esta época. Gostava de perguntar-te como é que surgiu esta oportunidade e este interesse também numa possível carreira de treinador, até porque tens 29 anos, não és uma pessoa muito velha, nem um futebolista muito velho, e acredito que ainda tinhas muito para dar ao futebol como jogador ainda. Eu comecei a tirar o curso ano passado, com 28, estou a fazer o nível 2 já, e este ano tinha que fazer o estágio, mas como eu entrei muito tarde para o Estrela, acabei por entrar, se não me engano, final de setembro, outubro, já me inscrevi para o estágio um bocado tarde, então não consegui realizar os jogos que eram necessários para concluir o curso, mas foi uma experiência muito positiva. Percebi realmente que se calhar
queria começar com formação, porque os miúdos são fantásticos. Eu gostava muito de poder passar as experiências que passei para os mais novos, se calhar começar por aí, mas o curso de treinador foi basicamente pensar já adiantar um bocado de trabalho, porque via a maioria dos treinadores a tirar os cursos depois da carreira e eu queria chegar ao final da minha carreira com o máximo feito já, que era para queimar etapas e poder se calhar depois exercer o mais rápido possível, e foi com esse objetivo. Não consegui concluir este ano, mas espero que no próximo ano, entrando num clube mais cedo do que tem sido nos últimos anos, possa concluir o estágio e dar seguimento depois ao que será ou não uma possível carreira de treinador. E achas importante os jogadores cada vez mais cedo terem esta visão já para o pós-carreira futebolística e já começarem seja a estudar ou a preparar outro tipo de atividades que possam depois realizar? Claro que sim, eu acho que os jogadores vão olhando já cada vez mais para o que será o pós-carreira, pós-futebol, e acho isso bastante importante porque a vida de um jogador passa a correr. Infelizmente não podemos jogar até aos 50, 60 anos e então temos que preparar o que será o nosso futuro, e acho que hoje o jogador de futebol começa a pensar nisso bastante mais cedo do que era antigamente, e acho isso bastante positivo porque começamos já a traçar os planos B e C, e isso é muito importante para não chegarmos àquela parte em que não sabemos o que vamos fazer. E hoje em dia o jogador tem essa preocupação e acho isso bastante positivo. Também temos mais ajudas, mais informação e acaba por ser mais fácil dar o passo seguinte. E que tipo de treinador vai ser o Afonso Figueiredo? Vai ser influência de Guardiola, de um Klopp, de Mourinho, de um Conceição, de um Amorim? Eu penso que sempre olhei para todos os treinadores que tive e sempre tentei tirar o melhor e o pior de cada um. E eu acho que o Afonso vai ser uma junção de tudo o que de bom aprendeu. E felizmente tive treinadores muito, muito bons, até hoje tive treinadores fantásticos, mas se tivesse que escolher um nesses nomes que falaste, seria certamente um Ruben Amorim, porque também foi jogador, tal como eu, e acho que passa muito aos jogadores, das experiências que passou como jogador, e as decisões que toma e a maneira como trabalha, e eu identifico-me muito com isso, apesar de também me identificar também com aquela vontade que falaste do Sérgio. Eu acho que tiramos sempre um bocadinho de cada, se pudéssemos tirar um bocadinho de cada treinador, seria fantástico, porque cada um tem as suas qualidades e também os seus defeitos, mas se calhar o Ruben Amorim atualmente é aquele treinador que... Ele também se destaca muito pela comunicação, achas que também é um aspecto importante? Sem dúvida, eu acho que hoje em dia os treinadores... e falo disso em relação mesmo ao treinador que eu tive este ano, acho que a parte pessoal, foi o Ricardo Schell, a parte pessoal hoje em dia acaba por ser mais importante até do que percebermos de futebol. A parte humana, a parte como tu geres um grupo, a parte como tu comunicas, e eu acho que isso, quer o Schell, quer o Amorim, são pessoas com uma comunicação muito boa, e isso depois passa para os jogadores. E é um bocado nesse contexto que eu queria seguir como treinador, e se calhar são assim mais as minhas referências. Já sentes que olhas quando estás em casa a ver outros jogos de outras ligas, ou até da segunda liga, neste caso onde tiveste esta temporada, ou mesmo o processo de treino, já olhas assim um bocadinho como um olho de treinador, já para retirar mais coisas? Já este ano notei bastante isso, coisas que aprendi no curso. A primeira vez, por exemplo, no treino do Estrela, vamos para o campo, o mister faz a roda, e lembro-me eu aprendi que o treinador é que deve estar sempre contra o sol, a levar com o sol e não os jogadores, e achei graça porque o mister Schell no primeiro treino, troquem de lado, que era para ele ficar a levar com o sol e não os jogadores, e eu pensei logo, eu aprendi isto no curso. Ou seja, há coisas que eu já vou olhando de outra forma, aprendendo, e também olhando para os exercícios, para a duração dos exercícios. E questionas o treinador, até com... Não, este ano não questionei grande coisa, até porque gostava bastante dos treinos, mas chegava a casa e os tempos dos treinos,
Eu acho que isso é o mais difícil para um jogador que está a aprender o curso, se calhar, não tanto a parte de gerir um balneário, o futebol, mas sim realmente depois os exercícios, a duração, o porquê do tempo de descanso das coisas, mas olhava com muito mais atenção do que antes e também pelo facto das coisas que aprendi me fazerem também olhar, se calhar isto é importante. Eu antes de tirar o curso não olhava para isto com tanta importância, mas se calhar é importante e passei a ver as coisas também, não só com olhos de jogador, mas um bocadinho com olhos de treinador. E se o treinador Afonso Figueiredo tivesse que montar um 11 com jogadores com quem tiveste o prazer de partilhar balneário na carreira? Ui, difícil. Como é que seria? Difícil. Para que estou a dizer o treinador Afonso Figueiredo, não estou a dizer os melhores jogadores, estou a dizer o treinador Afonso Figueiredo montar uma equipe. Difícil porque felizmente joguei com jogadores com muita qualidade e ia ser injusto que ia deixar os jogadores de fora. E o que eu menos queria como treinador era ser injusto para algum jogador meu. Mas íamos para os 3 centrais, como é que é o sistema? Não, se calhar provavelmente não. Se calhar num 4-2-3-1. Ok. Que eu gosto muito da posição número 10. Sim. Que acho que é uma posição que também tem vindo um bocado a ser esquecida no futebol, digamos assim, e eu gosto muito de jogar com um 10 atrás do avançado e se calhar dou-te a tática, não com os jogadores, porque como eu te disse, iria ser injusto para alguns e eu como treinador o que menos quero é tentar ser o mais justo possível e para não me esquecer de ninguém, prefiro não te dizer assim o 11, dou-te só a tática. Mas ficamos com a certeza que equipas do treinador Afonso Figueiredo vão recuperar a magia do número 10. Sem dúvida. Aí sim, vou ter que ter um número 10, porque acho que é muito importante no futebol ter alguém com essas características, acho que dão muito a uma equipa. Aquela posição não é andar por onde quer, mas que vai deixar o Diogo Pinto, sem dúvida que faria essa posição, mas lá está, alguém que jogou com o Johan Gourcuff, dizer que jogava o Diogo Pinto ou o Johan seria estar aqui a ser injusto com alguém mas sem dúvida alguma que essa posição vai estar presente nos meus futuros 11. Para encerrarmos, há um lado teu que muitas pessoas contactam contigo também, que falam do Afonso, que tens um lado muito bem-humorado, bem disposto, mesmo um animador de balneários. Desafiava-te a contar, na tua opinião, a melhor história de balneário que já encontraste, a história mais hilariante ou a partida que possas contar, claro, porque há muitas coisas no balneário que são sagradas e que ficam no balneário. Não sei, assim, há tantas histórias que nós olhando, quando nos fazem essa pergunta, há tanta história que nós bloqueamos sempre um bocadinho. Mas o ano passado no Moreirense foi dos melhores balneários que eu tive, tínhamos um balneário fantástico. E eu juntamente com o David Simão e o Ferraresi na altura transformávamos o balneário numa discoteca com as luzes, lembro-me que os sprays dos desodorizantes fazíamos parecer o fumo branco. E acho que depois adotei um bocado isso também para o Estrela, este ano também fazíamos isso. E acho que não há assim uma grande história ou que eu possa contar, mas tenho conseguido transformar agora os balneários numa discoteca e acho isso também engraçado porque os meus colegas alinham sempre nisso e gostam sempre bastante. Mas assim, história que eu te consiga assim lembrar-me neste momento, não tenho assim nenhuma assim preferida. Estes momentos de partilha entre jogadores e histórias de balneário é do melhor que se pode levar da carreira. Acho que é o que levamos, é o que fica realmente, é o que fica porque jogos temos milhares e claro que há jogos que ficam-nos para sempre na nossa memória, mas muito mais importante que os jogos, para mim, são as pessoas e as pessoas que vamos conhecendo no futebol e que ficam e olhar para trás e realmente relembrar os momentos que passámos com essas pessoas. Para mim é o mais importante do futebol e as amizades que eu levo no futebol, sem dúvida que são as maiores vitórias da minha carreira, muito mais que qualquer camisola, qualquer troféu, qualquer exibição, são as pessoas que ficam para sempre e felizmente no futebol vamos conhecendo pessoas muito, muito boas e que nos marcam e que levamos para a vida toda e isso para mim é o maior troféu do futebol. Afonso, muito obrigado pela tua simpatia, por teres
estás disponível para falar com o 0-0. Desejo-te a maior sorte para o resto da tua carreira futebolística e quem sabe no futuro não vais ser chateado, no bom sentido, pelo 0-0 em conferências de imprensa, se eventualmente seguires a carreira de treinador. Era bom sinal, era bom sinal. Muito obrigado. Obrigado.